Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus. Quero convidar vocês para nós fazer a leitura de uma palavra que fica no Evangelho de Jesus Cristo. Não, aqui fica no Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do versículo 19. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém, queridos? Louvado, engrandecido seja Deus. Queridos, essa palavra, ela foi dita, né, para o povo de Israel em um período bem assim, um período, em uma hora, em um momento, né, bem propício, né, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, né, no início do texto, que Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a hora nona. E eram trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e o pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes os príncipes, o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunho. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Alama, Surianda e canta, Lamamá. Queridos,
palavra bem clara aqui, louvado seja Deus, né? Que o Senhor está chamando a atenção do povo, né? Através dos seus discípulos, Pedro e João, né? Para um arrependimento, um conserto com Deus. Deus mostrou as suas maravilhas através daquele homem que era coxo de nascença. Todos sabiam, a palavra foi bem clara, todos ficaram atônitos, né? E aquele homem, claro que correram para cima e com certeza muitas perguntas, né? Muito assombro, muito espanto sobre aquela multidão que se chegaram. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, era o povo de Israel, varões israelitas, por que vos maravilhar disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossas próprias virtudes ou santidade fizéssemos esse homem andar. Que poder nós temos, por mais que nós nos santifiquemos, né, por mais que nós temos virtudes, mas quem faz a obra não somos nós, quem fez a obra foi aquele, o Filho de Deus, né? O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho, Jesus, a quem vocês entregaram, né? Perante a face de Pilatos, né? E tendo negado, Pilatos queria soltar, determinou que ele fosse solto, mas vocês negaram, né? O santo e o justo, e pediram, né, que se desse um homem homicida. Era um direito naquele dia de soltar um prisioneiro, e Pilatos queria soltar Jesus, porque ele sabia que ele era justo, que ele era inocente, que ele não tinha culpa nenhuma, que ele não merecia aquele castigo. Mas os israelitas, né, exigiram que soltasse Barrabás, o homicida, né, no lugar de Jesus, e exigiram que matassem Jesus, crucifica-o. Era assim que a multidão gritavam, principalmente os israelitas, não todos, né, queridos? Nós sabemos que no meio, né, daqueles que não são verdadeiros, né, tem os verdadeiros, né, verdade? Tem os fiéis, aqueles que não crêem, aqueles que não estão nem aí para as coisas de Deus, né? Mas tem os tementes a Deus, tem aqueles que estão ali, né, pronto para defender o Evangelho, para pagar o preço, para fazer a obra. Mas como nós sabemos que já estava determinado que Jesus morreria, mas não é porque já estava determinado, querido, que aquelas pessoas negaram, mandaram crucificar, não, é por maldade mesmo, porque tem pessoas do coração de pedra, tem pessoas incrédulas, tem pessoas mal, tem pessoas perversas, desde aquele tempo que já havia, e hoje não é diferente. Então, quantas vezes nós não pregamos a palavra e pessoas que comuns se levantam contra os profetas, as profetisas de Deus, os homens e as mulheres de Deus, por causa da palavra, né? Por causa que eles não querem deixar o seu pecado, né? Eles não querem deixar as suas iniquidades, eles não querem. E quando a palavra que nós pregamos bate de frente, porque ela sempre vai bater de frente com o pecado, né? Não é com o pecador, é com o pecado. Ela sempre vai confrontar o pecado, porque é treva e luz. A luz, quando bate nas trevas, ela vai desfazendo. E nós sabemos que o pecado, né, ele procede do maligno. E o maligno, ele está no pecado. Então, aquela força contrária que se levanta contra o Evangelho, contra a nossa vida que pregamos o Evangelho, aquela força não vem do homem, não vem da natureza humana, mas sim vem do próprio Satanás. Mas o homem também tem a tendência a pecar, desde que ele caiu a primeira vez, foi enganado pelo diabo, que enquanto ele não nascer de novo, não ter uma verdadeira identidade celestiana, né, nascida do Espírito, enquanto ele não for isso, querido, ele sempre vai estar defendendo aquilo que é da natureza adâmica.
aquilo que é da carne, aquilo que é do homem e que também é do diabo. Porque o pecado não é de Deus e nem é do homem, querido. O pecado, ele procede do maligno, ele é o maligno, é o inimigo. A palavra de Deus diz que o homem plantou a boa semente, né, que é o trigo, mas Satanás veio por trás e plantou o joio, né? Então, querido, é assim que funcionam as coisas na terra, no mundo. E aqui, Pedro, né, aqui juntamente com Pedro e João, né, eles estavam ali não para pregar a pessoa deles, eles estavam ali para pregar Jesus, eles foram apenas orar. Mas quem está indo à missão, querido, quando nós vamos para a olaria da oração, querido, principalmente quando nós vamos para a igreja, nós em todos os momentos que nós estamos, o Senhor sempre está colocando algo para nós fazer. Ali tinha uma obra grande para ser feita na porta da congregação, na porta do templo. O Senhor sabia, aquele homem já estava ali, né? A palavra mesmo que vai dizer que ele já estava ali, né? Ele era coxo desde o ventre, né? Ele já tinha muito tempo que ele estava ali na porta do templo, pedindo esmola, né? A vida inteira. E então o Senhor mandou. Agora um dia especial daquele homem foi aquele dia especial para aquele povo todo. Foi o dia que o Senhor, né, enviou os seus discípulos a orar. Eles foram orar. E lá o Senhor já tinha preparado para fazer um milagre. E foi feito em nome do Senhor, né? Ele não falou no nome dele, ele falou em nome de Jesus Cristo Nazareno, né? Não temos prata nem ouro, né? Mandou o homem lá para eles. Ele queria esmola. E ele olhou para ele, olha para nós. Nós não temos prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso te dou, né? Aí ele determinou que ia dar. Aí ele vai e diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda lá, basura, e anda e canta lá, manai. E o que aconteceu? O homem levantou e andou. E ainda glorificou a Deus. Alavassou, decanta lá, manai. Ele sabia que não tinha outro que podia fazer aquilo ali. Foi Deus já estava cheio de Deus. O homem estava curado. E já estava cheio do Espírito Santo, né? Adorando a Deus, louvando a Deus. E aí a multidão se espanta e vem para cima deles, e todo mundo querendo saber o que foi. E aí Pedro disse, não, isso aqui não é mais nem menos do que um milagre que Jesus operou na vida deste homem. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele que fez a promessa, Alamassurianda e Canta Lamanai, ele fez e cumpriu. Ele disse que enviaria, enviou. E Jesus, né? Ele veio e enviou, mas vocês mataram, né? Pediram um homicida no lugar dele, mataram o santo, o justo, mas Deus ressuscitou o príncipe da vida, o pai dele, que é Deus, ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhos, nós que somos discípulos fiéis, que acreditamos, que confiamos, que servimos, seguimos, olhamos, acompanhamos tudo. Então, nós somos os testemunhos, né? E pela fé no seu nome, fez o nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Vocês veem e conhecem, vocês sabem. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós. Ele deu graça, Lamassu, Brianda e Canta Lamanai, ele deu graça para este homem, recebeu um milagre. Ele deu para este, né, na presença de todos vós, esta perfeita saúde, ele deu para ele, deu graça para ele tomar posse dessa perfeita saúde através do milagre, em nome do Senhor. Vocês não viram como foi que eu falei? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele disse que dava, ele disse, eu te dou. Mas aí ele disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém, queridos? Então, aí foi que ele disse. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram tudo por ignorância. Eu não estou aqui para condenar, não estou aqui, né, para, né, querer, né,
crucificar ninguém, né? Mas eu estou aqui, o que Deus está fazendo aqui, agora, né? Irmãos, eu sei que vocês fizeram por ignorância, como também os vossos príncipes, né? Aqueles que eram os príncipes, os sacerdotes daquele tempo, fizeram por ignorância, porque não tiveram discernimento, não tiveram entendimento, né? Alguns até tiveram, mas por inveja, achar que podia vencer Deus, achar que o próprio, influenciado pelo próprio Satanás, se levantou contra Deus, contra a obra do Senhor, contra o príncipe, dono da vida. Jesus Cristo é a vida, né? Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Deus assim cumpriu, mesmo assim Deus cumpriu o que já antes pela boca dos todos os seus profetas havia anunciado, né? Que o Cristo havia de padecer. Por isso, ele prometeu, falou, aconteceu tudo, agora estamos aqui fazendo milagre em nome do Senhor, né? Aqui tem gente sendo abençoada, porque ele mesmo foi quem deu esse poder para os seus discípulos, para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que creram e serviram, acompanharam, que ele deu esse poder para os discípulos. E agora está aqui, as obras deles manifestam. Por isso agora, arrependei-vos, pois e converteis, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Assim como veio na vida desse homem, né? Veio o tempo de refrigério. Ele passou uma vida inteira como mendigo, um esmoléu, uma pessoa desprezada, afastada da sociedade, uma pessoa isolada do mundo, uma pessoa cega e praticamente isolada das maravilhas que uma pessoa que tem a visão pode contemplar. Mas, né, chegou os tempos de refrigério e ele envia Jesus Cristo, né, aí fala, e envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, né? Por que nós precisamos? Porque precisa se arrepender e se converter. É porque Jesus Cristo vai vir, você se arrependendo, se convertendo ou não, ele vai vir. Porque é a promessa de Deus. A promessa está em vigor, está começando aqui, já se cumpriu muitas coisas e está se cumprindo. Todo momento nós vemos o cumprimento da palavra do Senhor, e o último cumprimento que nós mais esperamos e aguardamos é a vinda de Jesus Cristo. E quando chegar a vinda de Jesus Cristo, nós já temos que estar, né, preparados. Temos que já ter se arrependido, confessado e deixado, né, nosso pecado, né, se afastado do mal, de tudo aquilo que procede do maligno, da carne, do homem, que não provém de Deus e que impede o homem de ser salvo, né? Mas pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu creio que vocês entenderam, pois a palavra vai dizer que aqui mais para frente, né, que ele falou da restauração, o qual convém que o céu contenha, né, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo, quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentro do povo. O que a palavra diz? Aquele que crê, né, será salvo, e o que não crê está condenado. Então, querida, sou condenado. E todos, porque já está em condenação, já está em pecado, né? Será exterminado. E todos os profetas, desde Samuel, e todos quantos depois falaram, também anunciaram este dia. Pois sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo, a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para que isso vos abençoasse, a vós desviasse a cada um das vossas maldades. Amém, queridos? Então foi para isso que Jesus Cristo veio, querido, para que nós se convertêssemos ao Senhor e fosse salvo, porque vai chegar o dia que Ele vai vir para buscar aqueles que se converteram, que se arrependeram, que deixaram, né? E estão salvos por Ele, estão guardados, né? E esse era o povo israelita, essa palavra era para eles, e hoje é para todos nós, né? A palavra veio para o mundo inteiro, todos os seres humanos, queridos. Nós sabemos que ela foi sendo liberada, né? Tudo conforme Deus determinou.
e chegou a todos nós e estamos aí nos preparando para aquele grande dia. E que nesse grande dia, eu e você estejamos prontos, né, preparados para assumir o nosso lugar de filho de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aqui ficou bem esclarecido, né? Vocês são os filhos dos profetas. Ali quem não era dos profetas, querido, eram outros que estavam ali, eram israelitas, né? E nós somos crentes, tem uns que são filhos de profeta, literalmente, mas os que não são filho biológico, são filho espiritual, que o profeta pregou para você, pregou para mim, e nós fomos arrebatados, né, pela palavra pregada, profetizada por ele, por ela, profeta, profetisa de Deus, homens e mulheres que pregam a palavra, que servem a Deus, né, fazendo a obra do Senhor em busca de vidas, de almas, né. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer esta